e com toda a quietude da alma, com toda a atenção. Você tem medo de silêncio? Tem aquele frenesi tão agitado em você que você não consegue ficar calmo, quieto, quieta, dentro do coração, serenar a mente? Ou você tem esse tufão rodando aí que não sossega nunca, esse bicho de inquietações? Quiete seu interior, sua mente. Pare esse carrossel, esse circo de pensamentos. Volte-se para o Senhor, em fé. Procure-o não acima da sua cabeça. Fale com Ele no seu coração, no seu interior. Não tente melhorar nada, fale a verdade. Ele vê o coração. Por isso, faça a confissão que corresponda ao seu interior. Esse é o significado da confissão. É falar com a boca aquilo que corresponde à verdade no coração. Porque quando esse ciclo se fecha, o coração crê, discerne e a boca fala, acontece um movimento espiritual que fixa aquela coisa como verdade em nós. Então não fale com a boca o que é bonito, o que você gostaria de ouvir sobre você mesmo, sobre Deus. Não se engane. Fale aquilo que Deus sabe que é, por isso fale em espírito e em verdade. Pai, nós estamos aqui e tudo que eu posso te dizer é que nós estamos aqui querendo de Ti, juntos. Obrigado pela experiência do ajuntamento. Obrigado por esse sentimento de irmos crescendo em pertencimento, vínculos uns com os outros. Por favor, faze com que esse momento se torne agora profundíssimo para cada um. Por isso, acalma o coração, dá sede, vontade de ouvir, de apreender e de nos deixarmos checar pela Tua palavra. E que ela patenteie em nós, vire a cara para a luz de toda coisa escondida em nós. Todo sentimento, todo monstro que a gente batiza de gatinho, ou todo medo da gente de olharmos para nós mesmos e nos expormos à verdade, porque tememos ser convertidos. Salva-nos desse medo que impede a nossa vida de mudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Que menino, meu Deus, olha só. Nasceu prematura, então olha que eu estou com... Eu já tive filho prematuro, 2. Oh, coisa pouco. Delícia. Tudo bom? De paz? Bom, vamos orar. Mas então, Jesus, aqui está essa vidinha, essa coisinha linda, rica, pequenininha, toda tua, maior do que o universo inteiro. Porque o Senhor não cabe nos céus dos céus, mas habita com os pequeninos e com todo aquele que é quebrantado e humilde de coração. Por favor, dessa coisinha tão pequenininha, suscita força para esses pais, suscita esperança para esses pais. Dessa coisinha tão pequenininha surja vontade de viver que motive outros. Por favor, dá que cada vida nova que chegue alimente a esperança no coração de cada um de nós e nos estimule a crescermos em vida boa,
para que eles tenham um ninho de conforto em nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, filho. Oh, meu Deus, o que foi? Olha só. Ah, é bravinho, né? Seja fofa, oh. Deus abençoe vocês. Muita paz para vocês. Amém. Isaías, capítulo 65. Verso 8 em diante, que diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscou. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinhos para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, por Deus que dirá amém, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, por Deus que dirá amém, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos, diz o Senhor. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor, nem haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Amém? Ou isso é uma utopia ridícula para você?
Interessante é que esse texto começa nos falando de uma determinada situação em que o povo de Israel estava vivendo há algum tempo e alguns anos a realidade de não conseguir dar razão a Deus em suas vidas jamais. Tá tudo bem? Não conseguiam dar razão a Deus em suas vidas jamais. Era frequentemente a palavra dos profetas vindo, e como resultado disso, o coração deles se endurecia, se pedrava, e eles não conseguiam estabelecer a palavra como algo que tivesse consequência na vida deles, jamais. E por isso os profetas falaram, e por isso a disciplina de Deus veio. Babilônia, Nabucodonosor, reis opressivos, impérios expansionistas, que invadiam a terra e tomavam a todos. E eles sofreram muito por isso. Mas é interessante que o profeta antevia essa situação inevitável, porque quando Isaías escreveu isso, essas coisas que tinham sido vaticinadas ainda não tinham acontecido, algumas delas vieram acontecer como calamidade logo depois, mas ele viu o que seria, e viu adiante do que seria, e viu que chegaria aquela hora na qual, apesar de toda a recalcitrância daquele povo, a graça de Deus não iria suportar e Deus iria arrebentar em misericórdias para com eles. E diz, olha, quando esse dia chegar, vocês não fiquem resistindo tomar posse da bondade, porque vai ser como quem passa embaixo de uma videira e vê um cacho de uvas e não pega para comer estando com fome. Vocês podem pegar, porque vai ser misericórdia de Deus chegando sobre a vida de vocês, apesar de tudo. Agora, haverá entre vocês um grupo que não vai conseguir usufruir de nenhuma que seja a manifestação da bondade de Deus, porque eles estão com a mente condicionada, amestrada, definida, paralisada pela deusa fortuna e pelo Deus destino. E essa é a afirmação do profeta. Haverá entre vocês um grupo que não vai conseguir se beneficiar de nada, porque eles estão servindo a deusa fortuna e ao Deus destino, que são dois deuses poderosíssimos. Eles vão mudando de nome no curso da história humana, mas eles nunca vão embora. Eles estão sempre aí, sendo reinventados, sendo reciclados, sendo colocados sob novas grifes, apelidados com outros nomes, mas sempre presentes entre nós. Seja na forma de projetos políticos, seja na forma de ambições do coração das pessoas, seja no modelo econômico, seja no que as pessoas carreguem na mente como perspectiva de darem-se bem na existência, seja como confissão religiosa, seja como despacho na esquina, seja como corrente dos milagres, seja como teologia da prosperidade, seja como a afirmação da neurolinguística cristã de que tu foste feito para ser cabeça e não cauda, significando dizer que você será sempre o presidente da companhia, você nasceu para isso, aleluia. Tudo isso tem a ver com as afirmações vinculadas à deusa fortuna e ao Deus destino. Vocês vejam que o escopo é amplo, eu poderia sair multiplicando ilustrações, que isso vai e cobre praticamente as expectativas humanas todas, porque a maioria de nós vive em função desses dois conceitos, ainda que eles existam de maneira subliminar em nós. A deusa da sorte, o Deus destino, das designações, e a deusa fortuna, a deusa da sorte, existe para de vez em quando relativizar o Deus destino. De modo que as pessoas nascem em determinadas famílias, estão fadadas a viverem as doenças, os pecados, as transgressões, as culturas e os karmas daquela família, sejam eles de que naturezas forem, indo daqueles de natureza psicológica, cultural, até aqueles de natureza econômica e social.
E aí, de vez em quando, a deusa Fortuna faz alguém ganhar na loteria. A deusa Fortuna faz uma garotinha de prostituição com 14 anos de idade encontrar um maluco norueguês que acaba comprando e depois de 2 anos se apaixona pela menina e melhora a vida dela, se é que isso melhora alguma coisa. Mas dá aquelas relativizadas no fluxo. A deusa Fortuna é a mesma que nas correntes de prosperidade faz com que de vez em quando alguém vem e tem uma história mirabolante para contar, que é o que vai alimentar o destino de esperança subserviente dos outros, que só saem daquilo ali se for por um passe de mágica. Do contrário, eles vão seguindo célere e silenciosamente os seus karmas, os seus destinos, sem mudança jamais. Nascendo assim, vivendo assim, morrendo assim. E aí o profeta Isaías fala da parte de Deus, dizendo: entre vocês há esses aí. E o que vai acontecer é que esses vão morrer sob esse amestramento. Eles vestiram a modelagem do que é pequeno, eles deixaram com que as vidas deles fiquem sob o condicionamento desses limites. E justamente por isso não há vida para eles. O que os aguarda é a mesmice de uma existência sem transformação, sem regeneração, sem mudança, sem esperança, sem conversão, sem mutação mental, sem coisa alguma virando do avesso para melhor dentro do ser. Nada. E aí, o profeta vem e diz que o processo inteiro desse pessoal acaba sendo o oposto de tudo quanto eles almejam, porque eles plantam, mas não comem, eles se esforçam, mas não usufruem, eles obtêm sempre o resultado oposto à sua ambição prevalente, vivem para determinadas coisas, existem para o que existe do lado de fora deles. Tudo que eles mensuram como conquistas que possam se materializar num mundo fora deles. Tem a ver com a posição mais elevada que vão conquistar, com mais dinheiro que vão conseguir, tem a ver com importâncias que vão auferir, com prestígios que vão ganhar, com reconhecimentos que vão receber, e tudo isso tem a sua mensurabilidade material, ou quando não é material, é de importâncias que se tornam visíveis, porque nada que não seja visível tem importância para esse tipo de alma, nada. Que for só alguma coisa que cresceu por lá de dentro, que transformou a consciência, o coração, que mudou a vida, que deu generosidade, longanimidade, bondade, que ampliou horizontes, que tornou o indivíduo mais generoso, que ajudou a vencer egoísmos presentes e enraizados, que provocou mudanças na mente dele, nada disso tem importância. O que importa é o que é mensurável do lado de fora, ou como materialidades, ou como importâncias visíveis. Sempre. Meu Grilo, por exemplo, com a neurolinguística, não é que eu não acredite que a mente tem o poder de se amestrar, de se autocondicionar, de modo que a repetição de uma mantra positiva e que aponte na direção de uma conquista objetiva, não dê ao indivíduo aquela capacidade de entrar num determinado trilho mental que vai fazê-lo andar até chegar à conquista daquela coisa externa, material ou apenas visível, porém tangível para os sentidos e para as percepções das nossas fantasias. Meu Grilo, como eu disse, não é que a mente não tem o poder de se amestrar. Ratos são amestrados, você treina cavalos, você ensina um elefante a não esmagar a cabeça de alguém ali, você ensina um leão a abrir a boca para um cara ficar com a cabeça lá dentro. Bichos
são amestráveis e realizam performances extraordinárias. Mentes humanas infinitamente superiores têm o poder de se condicionar para fazer todos os Empire States do universo. Chimpanzé treinado consegue grandes coisas. Mas o meu grilo não é esse. É com o limite que se estabelece. É com o reinado do Deus Destino, com o embevecimento da deusa Fortuna, que de vez em quando quebra o karma e traz aquela expectativa de uma mudança que anima as pessoas, não propriamente a mudarem as suas próprias vidas a partir de dentro, mas a fazerem o exercício de não mudar coisa nenhuma do lado de dentro, mas alcançar o máximo possível do lado de fora. Aí o cara sai da favela, mas a favela nunca sai do cara. Ele vai alcançando. Eu vou conseguir. E ele vai conseguindo. Só que ele consegue e nunca se consegue nada. Ele continua mendicante de alma, de espírito, ele continua naquela casta de espiritualidade acachapada na metroespiritualidade, como disse o André. O interessante é que no meio disso tudo, o profeta segue como boca de Deus para descrever a situação na qual o indivíduo chega a um momento, a uma realidade na qual aquele limite está estabelecido. E dali ele não passa. Ele planta, mas não colhe. Ele faz, mas não realiza. Porque colocar apenas a mente como poder que vai me levar pelo mundo afora é estabelecer um limite muito pequeno. Porque eu tenho uma capacidade mental extraordinária, você também, todos nós. Agora, aquele que confia apenas num limite que vem até ele aqui, estabeleceu o seu próprio limite, que é do seu próprio tamanho. Aquele, porém, que não tem em si mesmo o seu limite, mas confessa que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, esse já não conhece limite, embora só não conheça limite porque aceita o seu limite irreversível e confia em Deus pela fé. A mudança é radical. O exercício da neurolinguística, da positividade, do adestramento mental, do pensamento positivo, faz tanta força objetica para o lado de fora, para estabelecer alvos mensuráveis. Vou conquistar o púlpito, o gasofilácio, em 2007. Gasofilácio, eu acordo dizendo gasofilácio, gasofilácio, tu és meu, gasofilácio, 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 tu és meu, gasofilácio, gasofilácio, tu és meu, gasofilácio, tudo que eu faço é pensando no gasofilácio. Eu vou mandar cartas para vocês não se esquecerem de contribuírem com o gasofilácio. Vou provocar e fazer muitas reuniões para ninguém esquecer do compromisso com o gasofilácio, porque esse ano o gasofilácio vai crescer, o gasofilácio vai crescer, pelo amor de Deus, se não crescer, ele tem que crescer, vai crescer. Só que eu viro um gasofilácio no processo. Perco todas as minhas dimensões interiores. O mundo inteiro está materializado lá de fora, o meu ser inteiro convergindo para isto aqui, e na medida em que eu vou dando as minhas energias para os ídolos, para as imagens de escultura, para as materializações, mais oco eu vou ficando de tal modo que, diz o Salmo, chega o dia em que eu me torno igual ao meu ídolo, seja ele de gesso, de pau, de pedra, ou de mantras, ou de determinações, ou de pensamentos que apenas materializem diante de mim um objetivo pelo qual eu existo e vivo. Esse é um ídolo. Daí eu não passo. E aí eu morro. Aí eu me acabo. Interessante que a sequência psicológica da narrativa de Isaías é absolutamente perfeita, porque ele passa disso para aquele ponto no qual ele subitamente começa a evocar memórias do passado e dizer que Deus está afirmando que todas as coisas passadas estavam perdoadas e esquecidas,
e que Ele estava criando um mundo novo, novos céus e nova terra, porque tudo que se havia passado fora esquecido. Todas as angústias, as aflições, os sentimentos de perda, os traumas, as memórias amargas e ruins, tudo isso estava esquecido diante dele. Assim diz o Senhor, é o que se afirma. Eu esqueci, eu apaguei, eu tirei de diante dos meus olhos e da minha memória, eu já não lembro mais. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Numa criação que obviamente não estava acontecendo fora deles. Era um Gênesis para dentro. Era uma explosão de criação dentro do ser. Pois eis que eu crio. E que usa um tempo verbal que denota um ato contínuo. É alguma coisa que não aconteceu, ela vai estar em processo sempre. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E ele associa o surgimento desse novo céu e dessa nova terra ao perdão do passado, a abolição das transgressões e das culpas, a remoção das coisas fixas e antigas em nós, e que são muitas vezes condicionamentos e marcas e pilares, não para nossa orientação, mas para o nosso condicionamento em prisão a coisas que foram desenvolvidas até antes da gente chegar. E a gente vive para cumpri-las, para realizá-las. Inconscientemente nós somos a continuidade daquilo que a gente odeia e repudia, e faz, refaz, pratica e repete. Aí o enfrentamento da deusa fortuna e do deus destino acontece com a quebra dos elementos a partir dos quais esses deuses se alimentam. Porque de onde é que eles se alimentam, se não do passado? Tem pessoas que nascem dizendo, eu sei que eu sou um cara de sorte, porque na minha família todo mundo dá sorte. Se a minha casa está sob a deusa fortuna. Já tem outros que nascem com aquele karma, eu não vou conseguir mudar esse negócio. Aqui em casa todo mundo é assim, já há 5 gerações. É horrível, mas o que eu vou fazer da minha vida? É só isso que eu sei ser. Ele aceita o desígnio do Deus destino. Essas coisas alimentam-se do passado, nosso ou dos outros. Elas viram condicionamentos, viram vícios familiares, culturais, psicológicos, espirituais, viram normas interiores que a gente obedece e não sabe nem porquê, viram comportamento à revelia que vai acontecendo na gente, a gente não consegue nem discernir porquê que aqueles galopes estão instalados, porque tem um software antigo rodando ali, e que são heranças que vêm de trás. Então, para criar novo céu e nova terra, Deus inicia oferecendo perdão, libertação do karma, libertação desses destinos que a gente acha que nos foram dados, esmagadores, dizendo que nele novos céus e nova terra podem ser criados. A coisa maravilhosa é que a sequência disso tudo é aquela descrição que no curso da história da fé cristã passou a ser vista como sendo a afirmação bíblica sobre o milênio na terra. Quando os homens vão viver como a árvore, um tempo no qual as limitações são removidas, os anacronismos são tirados, os casuísmos são afastados, já não existe mais a situação do indivíduo plantar e não comer, edificar e não morar, ter filhos para calamidade, ver a pessoa partindo antes da hora suposta. Essas coisas todas
se realizando como uma manifestação da invasão da graça de Deus, apesar da relatividade humana, porque não se diz que a morte foi abolida, se diz que ela foi adiada, não se diz que a paz foi instaurada, se diz apenas que a injustiça foi removida, não se diz que a harmonia absoluta chegou, o que se diz é que existe convívio, mas já é um milênio. A descrição, portanto, deixa Deus a fortuna e o Deus destino, quebra-os pela força do perdão e da graça de Deus, que remove as nossas obrigações para com tais deuses e tais scripts da nossa existência, nos diz que a vida nova que vai ser instaurada na gente vai ser fruto de uma ação contínua de Deus, refazendo-nos de dentro para fora, criando em nós novos céus, nova terra, embora a vida do lado de fora seja apenas uma melhoria, uma extensão, uma bondade materializada e que relativiza muito da tragédia que nos cerca, mas ainda não é a Nova Jerusalém, ainda é debaixo do céu. No entanto, a afirmação é: mesmo debaixo do sol, é possível na graça de Deus ir deixando a vida crescer em graça, em harmonia, em relacionalidade, em reconciliação, porque esse é o novo mundo que Deus está criando em nós. Nesse novo mundo não existe karma, não existe ninguém que tenha nascido para cumprir uma ideia do capiroto, vocês entenderam? Nesse novo mundo não tem o capital nem o capital para designarem qual é a ambição maior da nossa vida. Nesse novo mundo que Deus está criando, o que se institui é fruto da graça, porque é fruto do perdão, porque é resultado da consciência ter se apropriado pela fé da afirmação de Deus de que os nossos pecados e transgressões e traumas está tudo removido, lavado, perdoado, e a gente tem a chance de recomeçar todo dia. As misericórdias de Deus reinventam o mundo todos os dias. Ele cria o mundo todos os dias pela sua misericórdia. Agora, é a decisão que a gente toma, se a gente vai existir aceitando esses encostos da deusa fortuna e do Deus destino. E tem gente que fica pensando numa deusa, assim, a deusa fortuna, que sabe, aquele dólar voador, assim, aquele tapete mágico de dólar. É a deusa fortuna. Está amarrada, mas cai um pouquinho aqui para mim também, tá bom? O Deus destino, aquele Hércules inflexível, segurando a gente assim, dizendo: ó, tu nasceu desse jeito, é para lá que você vai. Não sai daí, senão eu te culpo de burdoada. É um Hitler existencial das pessoas. E o cara vai aceitando isso. E às vezes até ele se rebela contra. Mas aqui dentro tem a latência daqueles sentimentos antigos, das heranças inconscientes, e a gente vai se acomodando e dizendo: não, isso é dos outros, eu não nasci daquele jeito, eu nasci desse, é assim que eu vou vivendo. E no máximo que acontece é, por estímulo da deusa fortuna, o indivíduo querer mudar o destino, mas o que ele quer alcançar também é material e é do lado de fora. Não tem nada a ver com alcançar do lado de dentro, porque quando se alcança do lado de dentro, a tirania do Deus destino é quebrada, porque se o lado de dentro é transformado, todos os destinos são mudados. Todos. Agora, quem é que quer se converter? Quem é que quer deixar nascer novo céu e nova terra no coração? Quem é que tem a coragem de pegar todos os escombros e jogar fora? Ou a sua especialização é em construção com material antigo? Você é cozedor de vestes velhas, nas quais você tenta aplicar os remendos do reino de Deus, ou do Evangelho, ou uma metro-espiritualidadezinha.
mas não tem a coragem de jogar as vestes velhas e pegar o pano novo. Pegar o odre velho e jogá-lo, e pegar o vinho novo e colocar numa realidade nova. A maioria de nós não tem essa coragem. Os melhores de nós aceitam transformações até determinados pontos. Dali para frente começa uma guerra interior de dizer: se eu passar daqui eu estou me dissolvendo. E frequentemente é o nosso ego construído pela ilusão e pela fantasia da deusa fortuna e do deus destino, que não é o nosso eu essencial, mas é apenas a construção fantasiosa, sabendo que está na iminência de sofrer um crack naquele ídolo interior, naquela persona, naquele script, naquela designação perversa. E suicidamente a gente luta para deixar, para não abandonar, para não largar aquilo e abraçar o novo mundo. Porque os nossos vínculos com as coisas passadas são muito profundos. Dívidas, culpas, remorsos, traumas, vínculos, memórias, lembranças adoecidas na gente, apodrecidas, e que fermentam, e que a gente não tem a coragem de descartar, e que traz consigo, e que quer o tempo todo que Deus seja apenas um doirar, um melhorar de alguma coisa na nossa própria doença, que Deus seja um banho de sol para um indivíduo morrendo de leucemia. Só isso. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e já não haverá memória das coisas passadas, porque o Senhor, pelo seu perdão e pela sua graça, se esquece delas, significando dizer que quem quer que deseje que o novo mundo comece, pode se oferecer para ser Gênesis, para ser universo, para essa criação, para ser tempo, espaço e templo de Deus. Haja luz e que haja em mim. Faz, refaz, constrói, transforma, remodela. Porque quando a minha mente fica livre dos pesos dos karmas antigos, das dívidas ocultas e latentes, mas que cobram de nós coisas que a gente não sabe frequentemente nem o que são, quando essas coisas vão sendo discernidas, ou antes mesmo de serem discernidas, já se instala em nós uma disposição de, em identificando-as, largá-las. Aí o mundo novo começa a nascer na gente. Antes disso, jamais. Antes disso é o reinado. Na pior das hipóteses, do Deus Destino. Na melhor das hipóteses, da deusa Fortuna. Mas no final, o seu melhor cenário é terminar igual a eles. Fatalista como o destino. Preguiçoso como a fortuna. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos dar as mãos. Domingo que vem, nesse horário mesmo, nós vamos estar aqui. Amanhã as mulheres lá na Casa do Caminho, quarta-feira e quinta também, todos nós. Participem durante a semana das nossas reuniões. E domingo que vem convidem o maior número possível de amigos e venham. Vamos orar. Pai, por favor, dá que a tua palavra tenha sido entendida. Espírito Santo, dá que a palavra de Jesus tenha sido entendida. Que a palavra de Deus tenha sido discernida. Abre o nosso entendimento mesmo. Não deixa que nós fiquemos assim anestesiados, ouvindo e ficando meio cínicos e pedrados, porque não temos no coração a disposição de aceitar o novo mundo, o novo céu e a nova terra. Porque não temos a disposição
no nosso coração de nos convertermos à tua graça, porque não temos a coragem de largarmos tanto lixo, tanto entulho, tanto baú velho, tanta carta morta, tanto papel torto. Tanto amestramento ao mal, à dor, à doença. Por favor, salva-nos desses limites, desses tetos tão escravizantes. Quebra, derrama luz sobre nós, abre, tira esse telhado, esse tacão, esse governo perverso de sobre as mentes e corações de muitos. Dá-nos hoje a coragem de aceitar o perdão, levar para dentro da vida as implicações da tua misericórdia até o fim, sabendo que em ti não existe nenhum destino fatalista, perverso para nós, nenhuma fortuna, quem sabe para nós. Em ti nós temos toda a herança, não toda a fortuna. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. E em ti nós não temos um destino. Em ti nós fomos eleitos pela graça para o conhecimento de Deus. Por favor, quebra todos esses papéis perversos e instala o milagre do novo céu e da nova terra em nós. E concede-nos experimentarmos, gozar a tua bondade na terra dos viventes, de modo que a gente veja a longevidade, a saúde, a graça, as reconciliações, a resposta às orações, uma vida natural com Deus, onde a gente ainda nem começou a pedir e já recebeu, ainda não falou e Ele já disse: assim seja. Por favor, dá que os leões e os bois se reconciliem em nós, que as crianças e as serpentes habitem o mesmo lugar sem que haja dano. E dá que esse milagre aconteça aqui no nosso coração, reconcilie os pedaços de nós, tão fragmentados, tão partidos. Por favor, cria esse novo mundo em nós, porque nós não queremos passar pela terra apenas tendo a notícia utópica dessa possibilidade. A gente quer experimentar isso crescentemente como realidade tua em nós. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, é isso que tu dizes, que aquele que por Deus jura, jurado está quando Deus diz amém. E nós temos em ti, Senhor, o amém para todas as promessas da tua palavra. E nós aceitamos e sabemos que quando tu dizes amém, o mundo começa. Louvado seja o teu nome pelo teu amém de graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar aquele louvor gostoso que eu gosto muito. Que todos nós, com toda a força do coração, com toda a alegria, todos nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
refúgio é o Senhor.